Olá, pessoal. Eu sou André Paradella, professor de processo civil, advogado, presidente da Comissão de Processo Civil da UAB Bahia e sou um imenso entusiasta de inteligência artificial. Esse entusiasmo todo, aliado com o meu papel de professor, acabou me levando para esse caminho de dar aulas sobre inteligência artificial, mentoria para escritório, curso para profissionais individualmente ou então em grupo. E há um tempo que me pedem para gravar algumas aulas sobre. E aí eu resolvi fazer essa gravação, quero compartilhar com vocês e depois eu quero ouvir o feedback de vocês sobre esse aprendizado que nós teremos hoje com essa aula. Antes da gente começar, e o objetivo da aula hoje é falar sobre uma dessas ferramentas especificamente, que é o Cloud. Mas antes da gente começar, eu acho importante, só para ter uma mínima compreensão do que se tratam essas ferramentas de inteligência artificial. Essas ferramentas, elas são do modelo LLM, que em inglês é Large Language Model. É um modelo, portanto, de linguagem e que, diferentemente do que muita gente pensa, ele não é um oráculo, ele não é um adivinho, ele não sabe tudo, ele não constrói do nada o raciocínio. Esse modelo de linguagem, ele é pura e simplesmente estatístico. Ele trata dados de maneira muito rápida, então ele vai construindo palavra por palavra, identificando estatisticamente a palavra subsequente àquela que ela está utilizando, qual é a estatisticamente mais provável. Então, se você está pedindo elaboração de uma peça jurídica e ele escreve que é uma peça que vai dar início a um processo, quando ele fala em petição, a palavra subsequente, estatisticamente, é muito maior ser uma petição inicial do que ser uma petição agravo, porque é a primeira petição do processo. E, estatisticamente, quando você está falando dessa circunstância, estatisticamente, como eu disse, a petição, a palavra seguinte, ela é exponencialmente maior do que a petição e chamar de extraordinária, por exemplo. Muito bem. Então, esse modelo de linguagem, é importante a gente saber que ela é um modelo que não cria, propriamente dito, ela é um modelo estatístico. E a gente precisa alinhar as expectativas em relação a ela, exatamente para poder saber lidar com esse modelo de linguagem que é a LLM. E muita gente aqui já conhece o ChatGPT, o Gemini, já conhece o DeepSeek, e tantas e centenas e milhares de ferramentas de inteligência artificial. Todo dia o Instagram nos bombardeia com a novidade, acabou de sair essa ferramenta, você não pode deixar de conhecer. Isso traz até uma angústia, que a sensação de que a gente está ficando muito para trás em relação a isso, porque tem se desenvolvido novas ferramentas o tempo inteiro. E aí é fundamental entender que não existe, primeiro, uma única ferramenta, e nem existe a melhor ferramenta. Existe a ferramenta mais adequada para o seu gosto e para aquela tarefa. Tem gente que, para escrever um texto, vai preferir o ChatGPT, porque o seu modelo de escrita se alinha mais ao do ChatGPT. Tem gente, como eu, por exemplo, que não gosta da linguagem do ChatGPT para texto, prefere outros. E aí você tem dezenas, porque você tem esses mais conhecidos, esses mais comerciais. Além desses, você tem aqueles que foram criados especificamente para aquele propósito. Então, existem já ferramentas de IA, por exemplo, que são criadas para elaboração de petições. E aí cabe a todos nós experimentar os diferentes modelos que existem para verificar qual que se adequa mais ao nosso gosto. Eu quero reservar hoje especificamente a gente falar do Claude. Claude é C-L-A-U-D-E, Claude. É a minha favorita disparada para a elaboração de petições. E o Claude, ele agora tem umas funcionalidades muito extraordinárias, que eu vou falar daqui a pouco explicando, mas hoje a gente vai trabalhar com o Cloud Chat, que é a função, portanto, de conversar para construir, no nosso caso aqui, um texto a partir dessa nossa interação. O Cloud, como está até aberto aqui na tela, vocês devem estar já vendo aí o Cloud, deixa eu fechar aqui um instante. O Cloud, como vocês estão vendo aí na tela, ele tem algumas formas que você pode utilizar. Você pode usar ele sem logar, sem utilizar um e-mail para poder fazer o login, e você pode usar ele logado. Primeiro, eu não recomendo que você faça um uso não logado do Cloud.
Porque o uso não logado do cloud, as restrições são gigantescas. Ele impede de executar durante um tempo maior, anexar arquivos, e além disso, ele não vai registrar absolutamente nada. Depois, quando você entrar novamente, não vai ter nenhum registro do que aconteceu. Ah, André, mas isso para mim é importante. Eu quero tratar de algum assunto que eu não quero que ele saiba quem que tratou. Beleza, você pode deslogar, utilizar, mas saiba que aquilo ali, portanto, você não vai conseguir construir o seu assistente. Isso é super importante, construir o seu assistente, porque quanto mais você usar, melhor vai ser as respostas que você vai encontrar. Se você usar o cloud hoje sem logar e pedir uma resposta, certamente a resposta vai ser muito ruim. E você vai dizer, isso aqui não presta não, vai que petição horrorosa que saiu, não quero utilizar isso. Porque, como eu disse, é uma construção. O seu assistente, ele vai sendo construído, ele vai se moldando ao que você precisa, ao seu perfil. E à medida que você vai usando mais e mais e mais, as saídas vão ficando cada vez mais próximas daquilo que você realmente deseja e é o seu estilo. E com isso, facilita no futuro o seu trabalho imensamente. Ah, André, me dá muito trabalho para poder treinar esse meu assistente. Saiba que esse treinamento que você vai dar, com o uso mesmo, nada especificamente, você não vai parar para ficar treinando ele, mas com o próprio uso você já vai treinando. Esse período que você vai demorar aí algumas semanas, alguns meses usando, depois, quando passar esse período, você vai ter já soluções muito mais adequadas, vai lhe permitir trazer soluções muito mais rápidas para a sua atividade. E aí nós temos a função logada, e quando você tem a versão logada, aí passam a ter os planos. Você tem um plano gratuito, tem o plano Pro e tem o plano Max. O plano gratuito, obviamente, ele vai ter restrições. Você tem menos tokens à sua disposição. Diabo é isso, André, de token. Token, pessoal, falando bem grosseiramente aqui, é como se fosse a unidade de medida de consumo da sua inteligência artificial. Então, vamos chutar um número aqui. Vamos supor que você tenha 10 mil tokens à sua disposição. André, cada palavra é um token? Não. Cada letra é um token? Não. É uma métrica que o sistema utiliza, que pode coincidir com o tamanho de uma palavra ou não, mas vai muito além disso. Por exemplo, um texto longo vai consumir mais tokens. Mas não só isso. Cada interação que você fizer, você está consumindo token. Se você anexar um documento e esse documento for muito pesado, para processar aquele documento, ler tudo, extrair trechos, tem consumo de token. Se você anexar um arquivo, por exemplo, de uma foto e pede para extrair um texto, o trabalho que a IA tem para extrair o texto de uma imagem é muito maior, vai consumir muito mais tokens, do que o trabalho que ele vai ter se você juntar um arquivo em TXT. Portanto, hoje o trabalho para quem tem um plano desse que mais contido, ou na versão gratuita, ou um plano desse menores, é um trabalho grande que você tem que fazer de contenção de tokens. Não desperdiçar tokens, porque a conta vai chegar logo, ele vai lhe travar e vai dizer, pronto, você atingiu o seu limite de tokens, volte daqui a 2 horas, ou o seu limite por hoje se esgotou. O que eu recomendo? Faça a versão, inicie com a versão gratuita, faça um teste, use com a parcimônia em relação ao uso do token, para você não matar logo muito de cara. Mas você vai perceber que o cloud, embora seja maravilhoso, os limites dele são curtos. Você vai ser travado logo, logo, logo na versão gratuita que você começar. E aí começa a brincadeira na versão paga. A primeira versão custa 90 e poucos reais por mês, se for anual, e se for mensal é 110 reais. André, você recomenda? Eu recomendo. Se você pretende trabalhar usando Cloud, como queiram, você precisa ter uma versão paga. Faça uma versão, primeiro, dessa de 90 reais, se for anual, ou 110 reais por mês. E aí você me dizendo, mas aí eu posso usar à vontade, torar? Não, não pode. Você vai ter que se conter. Você vai ter que se controlar com o consumo de token, porque ele vai te botar de castigo várias vezes. Você está lá no meio do seu trabalho, no meio da manhã, ele falou, opa, você atingiu sua capacidade, seu uso, e ele fala, volte daqui a 2 horas. E aí você tem 2 horas sem poder utilizar o cloud, aí você tem que usar outra ferramenta de IA nesse intervalo, ou vai fazer alguma outra coisa que não
pressuponha uso do cloud durante aquele período. E aí, quando as drogas, você vai precisando de drogas mais pesadas. E o próximo nível é o plano Max, que aí é R$ 550 por mês. Eu pago, porque eu uso e uso muito. O de R$ 110 não dá nem para começo de conversa na minha rotina. Então, eu pago de R$ 550, uso muito. Até hoje, eu só consegui estourar o meu consumo de tokens no de R$ 550 uma única vez, que foi desenvolvendo sistemas e tal, mas aí depois outras aulas a gente pode falar sobre isso. Também tem duas formas de você utilizar o cloud. O cloud, você pode utilizar ele no seu navegador. Você abre lá cloud, digita no Google. Agora, muita atenção. Presta atenção com relação a isso. Se você colocar no Google Cloud, vai aparecer inicialmente alguns links patrocinados, empresas que estão fingindo que é o cloud. E aí você entra lá, ele lhe obriga a assinar. Não é essa. Procure o cloud.ai, que é da Anthropic, que é a empresa que fornece. Entra lá e pronto. É essa página aqui. Essa página não, porque essa aqui é o software, mas é parecido com isso aqui. Vai aparecer essa página de conversa e você vai ter... É simples assim. Só cuidado para não errar. E você tem a possibilidade de baixar um software também. Mais recentemente, criaram essa possibilidade. E você digita no Google, vai lá, cloud, faz o download e coloca no seu computador. Precisa, André? Não precisa. Num passo seguinte, você vai precisar. Mas para o uso ali do dia a dia, não precisa. Mas eu recomendo. Eu recomendo que baixe o download com essa mesma atenção de não baixar outro programa que vai lhe exigir pagamentos. Baixe esse programa porque o cloud no software ele vai integrar no seu computador. Você vai conseguir, por exemplo, mais para frente a gente vai falar sobre isso, integrar no seu Word, no seu Excel, no seu PowerPoint, e você vai estar com o arquivo do Word aberto e vai estar dialogando com o seu documento, pedindo para mudar um parágrafo, corrigir alguma coisa, desenvolver o raciocínio de se reclamar mais, mudar a ordem dos tópicos e por aí vai. Portanto, tem as duas possibilidades, de usar no navegador ou usar no download, e eu recomendo. E, aliás, você pode usar os dois em simultâneo. Enquanto você está dando uma ordem no download, você abre lá o do navegador e usa ele também enquanto isso. Outra coisa muito importante, pessoal, e aqui, antes de começar a usar, todo mundo tem que fazer isso, que é ajuste de configuração. Muito cuidado com o tratamento de dados que você está alimentando, dados sensíveis, dados de clientes, dados sigilosos. Então, primeiro que o ideal é você não anexar documentos e informações que não possam vir a ser, num futuro, utilizados. Por mais que a gente adote cautelas em relação à privacidade, a gente não faz ideia, na verdade, o que as Big Techs estão fazendo com essa informação. Por mais que eles digam, eventualmente, que não estão coletando suas informações, a gente sabe que é muito possível que isso esteja acontecendo. Então, o que vocês têm que fazer de começo, de partida? Vocês têm que ir nas configurações. Aqui, no caso, está no software, mas você pode fazer isso também quando estiver no seu navegador. Você vai na sua configuração, no seu nomezinho ali, ó, configurações. Tá vendo aqui? Quando você abrir as configurações, você vai em privacidade. Aqui, ó, privacidade. Ó. Abriu privacidade, aqui tem, ó, ajude a melhorar o cloud. Por mais que a gente fique sensibilizado, querendo ajudar o cloud, aqui você não vai permitir o uso de suas conversas e sessões para treinar e melhorar os modelos da IA. Isso quer dizer que o que você alimentar não poderá ser utilizado pelo Anthropic para melhorar o sistema. Qual o receio disso? Você está colocando um monte de informações ali de seus clientes, petições, decisões, tudo mais, por mais que sejam públicas, você está colocando ali as informações. O risco é que no futuro alguém faça uma consulta assim. O que se foi dito na internet sobre o fulano? E pode ser que apareçam informações, né, num ambiente assim, pensando numa tragédia, pode acontecer dessas informações elas virem a se tornar públicas. Então, desconectem essa opção, desabilitem essa opção de ajudar a melhorar o cloud e também aqui na parte de metadados de localização, desativa também. Não precisa trazer essa informação, de onde está, de onde foi postada essa informação, pode desconectar isso aqui. Muito bem. De feito isso, vamos voltar lá na nossa tela inicial do Cloud. Tem outra coisa que eu quero que vocês também tenham atenção. Aqui existe a opção de memória. Ainda em privacidade,
tem a parte da memória do seu aqui, ó, preferências de memória do seu cloud. Aqui você pode optar entre registrar e manter as suas memórias ou não. Ou seja, tudo que foi conversado, ele vai memorizando para você no futuro poder voltar, ou para que ele não parta do zero toda vez que você quiser alguma coisa. Ele já está lembrando que você conversou isso com ele lá atrás, ele já lembra que você é advogado, ele já lembra de alguns clientes que você se referiu. Se você quiser, para o seu trabalho, isso facilita. Deixa ticado aqui que ele não começa sempre do zero. Mas você pode optar por não registrar nada na memória, e aí, no futuro, quando eu explicar sobre criação de projetos, dentro de cada projeto você pode ter as memórias do projeto. Mas aqui é opcional, no meu está marcado, facilita a minha vida, e aqui está, portanto, e aí eu vou registrando as minhas memórias, o que eu quero que ele salve, aí ele vai salvar algumas coisas que ele considera importantes, e de tempos em tempos você pode ir lá na memória e apagar. Porque, por exemplo, às vezes eu peço para ele fazer um instrumento de confissão de dívida, de um valor de X milhões de reais. E aí eu digo lá, olha, tem uma dívida no valor de 300 milhões de reais, quero que faça um instrumento de confissão de dívida. Aí um dia eu volto lá nas minhas memórias e vejo assim, aí ele fala, eu verifiquei que você tem uma dívida de 300 milhões de reais. Eu falo, não, apaga isso aí. Isso aí foi um documento que eu fiz para algum cliente, então você vai lá e apaga aquela memória, exclui aquela memória, e assim deve fazer, de vez em quando, ir lá voltar. Muito bem, e aqui a gente está nessa tela inicial, que vai ser tanto no software quanto no navegador. Esse aqui é o contexto da sua pesquisa. Esse aqui é um ponto fundamental. Quanto melhor for o seu contexto, melhor vai ser a saída que ele vai entregar. Então, é o input e depois vai ter o output. Essa aqui é a entrada, qual informação. Quanto mais informação você der, melhor vai ser. E aqui, pessoal, sempre vai exigindo o melhor nível que ele pode entregar, se você quer um negócio mais sofisticado. Se for uma bobagemzinha, beleza, só faça a pergunta. Mas se você quiser uma contestação, você tem que pedir a ele para agir como um advogado sênior, especialista, pós-doutor no assunto, coloca ele no nível lá em cima, que ele já olha e fala, opa, não posso dar aquela resposta básica, não. Vou ter que qualificar mais a resposta para atender a essa exigência. Então, às vezes, você está na sua casa, tirou foto de uma parede, está querendo pensar como é que ficaria essa parede aqui se eu colocasse um móvel. Aí eu falo, haja como um arquiteto, uma decoradora, uma arquiteta que tem tal característica, tal formação, que já ganhou premiações. Coloca no padrão que você quiser e peça para poder gerar a imagem, por exemplo, de como ficaria a parede. No nosso caso aqui, do advogado, vai fazer a mesma coisa. Você vai pedir para ele agir como um advogado sênior naquela área e tudo mais. Beleza. E aí você vai ter que especificar o quanto mais você puder. Dizer do que se trata, qual o objetivo, enfrentar as preliminares assim, assim, assado. Isso você vai precisar fazer até você desenvolver o seu assistente pessoal. Quando ele já tiver desenvolvido, quando você pedir uma contestação, ele já sabe o seu perfil, ele já sabe o seu nível, ele já sabe o seu gosto, como é que você divide entre preliminares e mérito, ele já tem todas as informações. Mas até isso fazer, você tem que ir dizendo a ele como você gosta, como você quer. E outra coisa, dificilmente a primeira saída, o primeiro documento que sair ali, ele está pronto. O próprio nome diz que é um chat. Você está conversando, dialogando. Não gostei disso, melhore isso, sobre esse tópico 3 para o tópico 4, virem, né, inverta um pelo outro. Eu não quero, como ele faz com muita frequência, até você treinar, ele cria um tópico próprio para a jurisprudência. Eu não gosto disso. A jurisprudência tem que estar inserida dentro do que for trabalhado. Você está falando de dano material, você tem que falar dali do dano material os dispositivos de lei que digam respeito à jurisprudência, você tem que falar de precedentes obrigatórios, tudo dentro daquele tópico. Então, eu já treinei o meu para não abra um tópico específico para jurisprudência. Trate isso no contexto de cada tópico. Então, essa é a construção. Não entregou isso que você quis, devolve, fala, olha, melhora isso, faz aquilo. E uma recomendação que eu dou, num primeiro momento em que você não tiver construído o seu assistente pessoal, nunca, jamais, em hipótese alguma, confie na doutrina, na jurisprudência que ele citar. A chance dele inventar é muito grande, é muito grande. Isso porque uma das
um dos objetivos da IA é que ele seja útil. E para ele ser útil para você, ele precisa, na cabeça dele, vamos dizer assim, entregar o que você pediu. Então, se você pediu uma petição e você não disse nada e ele acha que precisa botar um julgado, se ele não achar um julgado, ele vai entregar o que ele criar, porque ele quer entregar algum julgado. Então, muito cuidado, no primeiro momento, até você treinar o seu assistente, nunca acredite. Eu gosto de fazer o caminho inverso. Primeiro pesquisa jurisprudência, entrega o julgado dentro do contexto aqui, coloque e fala, trabalhe com esses julgados. Pegue doutrina, coloque a doutrina aqui e peça para ele trabalhar com aquela doutrina. E aí ele vai desenvolvendo. Não gostou, vai dialogando até chegar à versão final. Sua versão final ficou pronta, jogou lá no Word, trabalhou, melhorou, ficou perfeitinha, pronta do jeito que você gosta. Sabe o que você faz? Coloca ele, anexa aqui e avisa ele, esta foi a versão final. Verifique como que ficou, quais são os aspectos e memorize aquilo que for relevante. Outra recomendação que eu faço é pegue um apanhado de petições diversas que você tenha feito, que tenham ficado muito boas, submeta a IA e pergunte qual é o seu estilo. Para quando você for criar o seu projeto, você espelhar o seu estilo de redação. Então, recomendo que façam isso. Muito bem. E aqui na janela de contexto, dê o máximo de informação que você puder do caso. E aqui tem algumas coisas. Ó. Primeiro, qual o modelo de linguagem? Qual o modelo do sistema que você vai utilizar? O Cloud, ele tem 3. Tem o Opus, tem o Sonnet e tem o Haiku. O Opus é o mais sofisticado, demora mais pesquisando, dá melhores respostas e, naturalmente, consome mais tokens. Se você está na economia de tokens, vá para outro. Pula para um Sonnet, por exemplo, que é um intermediário que funciona super bem, é muito bom o Sonnet. Então, fica no Sonnet se você estiver controlando os seus tokens, que ele vai entregar resultados muito bons. Se for questões mais simples, rápidas, você não precisa de um raciocínio mais aprofundado e ele vai entregar a resposta mais rapidamente, vai aqui para o Haiku, e aí a sua conversa vai ser toda nesse estilo aqui. No caso, vamos deixar no Opus 4.7 para poder seguir. Então, a primeira coisa, você tem que dizer, ou não, vai estar no padrão aqui, qual dos modelos você vai utilizar. Aqui, quando você clica aqui nesse maisinho, embaixo do contexto, você pode anexar arquivos ou fotos. Aí, como eu disse, quanto mais pesado for o arquivo, mais consumo de tokens vai ter e mais chance dela errar. Se você juntar 600 páginas de um processo, e aí na sua versão mais barata, ou gratuita, assim, nem vai conseguir. Se você juntar um processo muito grande, a chance dele se perder no caminho é muito grande. O que você deve fazer? Extraia as peças importantes. Petição inicial, contestação. Se você quer fazer uma réplica, você vai extrair a petição inicial, a contestação e os documentos. E aí, você anexa isso aqui. André, minha versão só permite juntar 3 anexos, 5 anexos. E deu um bocado de anexo, vários arquivos com 1 ou 2 páginas. Você pode juntar tudo, vai num I Love PDF, o Small PDF, junta todos aqueles em um só e beleza, e submete aquele único arquivo. Ou você apresenta aquele limite 3, dá o comando e diga a ele, olha, eu vou juntar outros arquivos posteriormente. Então beleza, ele juntou 3, deu o comando, deu uma resposta, e você fala, agora toma esses 3 mais aqui, que pode começar a produzir, que eu entreguei todos. O que eu recomendo que vocês façam, quem está economizando token? Você está com uma foto de uma página, por exemplo, e você precisa extrair o texto, vá no ChatGPT, peça ao ChatGPT para extrair o texto daquela página, por exemplo, você pega o texto lá e cola aqui. Economizou os seus tokens do cloud. E aí, quando você pode pegar, por exemplo, um texto maior, joga tudo lá no ChatGPT, peça ele para transformar num arquivo TXT. Você pega o arquivo TXT, que é consumo muito menor de token, e joga aqui para ele utilizar como anexo. Beleza. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, antes de dar o comando de começar. Você tem os estilos de escrita, e isso, para mim, o Cloud bate absurdamente o ChatGPT e quase todos os outros na escrita. Ela é muito redonda, muito suave. E aí você vem aqui, ó, usar estilo. Você pode usar o estilo normal, você pode usar o estilo conciso. Se for um documento formal, um ofício que você tem que encaminhar, pode deixar no estilo formal. E o estilo explicativo, que eu gosto muito.
O estilo explicativo ele vai construindo o raciocínio progressivamente. Não é que nem o chat que já, já dá as respostas ali, tudo muito duras. Então, ele vai construindo o raciocínio e esse estilo, portanto, explicativo, sugiro que vocês testem, façam um treino depois e verifiquem se isso aqui funciona bem para vocês, qual é o seu estilo. E aí, depois, outra aula, a gente vai dizer sobre a criação do projeto e como que você vai espelhar a sua cara para o seu ChatGPT. E aí, meu povo, a ideia desse primeira aula rapidinha nossa aqui era para que vocês entendessem como que é o funcionamento. Eu vou colocar aqui, então, antes da gente terminar, né? Para vocês verem aqui, ó, como é que ficaria assim, ó, elaborar uma petição inicial para uma ação de atraso de voo. Ó, que prompt genérico, não falei quando, não falei como, não anexei documento nenhum. Obviamente que a petição que ele fizer, ele vai fazer com base em nada. Ou ele vai inventar um monte de fatos, vai dizer que no dia tal, voando de Salvador para não sei aonde, ele vai inventar os fatos, ou ele vai deixar os campos em aberto. A minha já está qualificada aqui para não inventar essas informações. Então, é provável que, ao pedir isso, ele vai deixar os campos para serem preenchidos. Mas na sua, pode ser que ele invente, até você também treinar a sua. Deixei aqui nessa versão no estilo normal. Eu vou tirar o buscar na web, que não precisa de nenhuma informação buscar na web, então, para não perder muito tempo, e deixei no estilo Opus mesmo. E aí, eu dei esse comando bem ruinzão aqui, básico, genérico, horroroso, e vou deixar ele elaborar a petição inicial, e aqui ele já vai trazer alguma solução, algum resultado. E uma coisa interessante, como eu disse que eu fiz o download desse meu sistema, quando ele entrega aqui, ele já pode criar um conector com o Word. Então, eu não preciso nem fazer download. Eu clico no botão que vai aparecer no final, ele já abre no meu Word e eu posso trabalhar de lá. Então, eu já posso configurar para ele abrir, inclusive, no meu papel timbrado, na minha formatação que eu gosto. Em vez de vir aquele texto TXT que você joga, a formatação vem toda bagunçada. Essa ferramenta, por exemplo, isso aí é bem bacana de ser feito. E aí você pode aqui dizer, por exemplo, eu não disse que eu quero em DocX a saída. Eu não disse. Vamos ver se ele vai me entregar em DocX, se ele vai entregar aqui na própria tela, ou se ele vai entregar em uma outra modalidade. Mas, quando ele aqui, ó, já fez uma minuta, ele falou, como não foram fornecidos elementos fáticos, estruturei a peça em modelo executivo com placeholders entre colchetes. Eu tinha orientado ele a fazer isso. Não invente fato. Se eu não der o fato, você não inventa. Deixe em aberto para que seja preenchido. Ó, ao douto juízo, já é o meu estilo, porque eu já pedi a ele que sempre que eu faço uma petição, eu pedi assim. Na sua pode ser que saia excelentíssimo senhor juiz, excelentíssimo, né? Pode ser. Aí aqui já é um padrão que eu tinha construído. Ó. Ele fez uma petiçãozinha aqui. Veja que ele está construindo e uma solução totalmente em branco. Ó. Tudo que ele não tem, ele vai deixar em aberto. Mas já trouxe resolução de ANAC. O que eu vou fazer? Eu vou lá depois e vou pesquisar se essa resolução existe mesmo. Eu não vou confiar que essa resolução existe e nem vou confiar que esses artigos realmente falam isso, porque ele realmente inventa. E veja, melhorou muito. Se você voltar um ano atrás, as alucinações eram as mais absurdas possíveis. Hoje o nível de alucinação diminuiu muito, mas mesmo assim, vocês precisam. Todo dia a gente vê no Conjur, migalhas, notícias de advogados que foram punidos por terem utilizado jurisprudência inventada. Então, esse é um dever básico nosso. Aqui ele já criou o primeiro tópico, portanto, dos fatos, o tópico 2 da relação de consumo e responsabilidade civil objetiva, identificou que se trata de uma relação de consumo, abriu um tópico da inversão do ônus da prova, por exemplo, eu não gostei de inversão do ônus da prova, está aqui, nesse momento, antes de tratar dos danos materiais, eu não gosto de tópicos tão grandes assim para falar de inversão do ônus da prova, se é uma petição de juizado, por exemplo, gastar 4 parágrafos para falar disso, eu não gosto disso, enfim. Mas aí, como eu disse, é construção. Aí você vai dizer a ele o que você quer, o que você não quer. Você vai juntar passagens, você vai juntar a sua reclamação no consumidor.gov.br, vai dar todas as informações para ele poder extrair. A petição está pronta, veja aqui que ele não fez em DocX, ele
ele deixou aqui algumas informações para você ficar atento. Ó, se for internacional, preste atenção para fundamentar assim, assim, assado. Se for juizados, pense nessa questão XYZ. Enfim, está aqui. Esse foi o objetivo desse nosso primeiro encontro, para que vocês vejam como é que é a cara do cloud e se sintam encorajados a usá-lo. Qualquer dúvida, pessoal, me mande um feedback. Meu e-mail é andreparadela@gmail.com. O meu Instagram é @andreparadela. Se tiverem qualquer dúvida, me mandem que eu vou ter um prazer enorme de conversar com vocês. Valeu, pessoal. Um abraço.